Semana estamos juntos, né, geografando, e hoje nós vamos dar continuidade, como a gente já vinha falando sobre diversos aspectos, sobre as desigualdades sociais, nós vamos falar sobre as diferenças do sistema econômico e político, tá? Até porque essas diferenças das desigualdades sociais, essas diferenças de classes, essas diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou podemos chamar de países ricos e países pobres, há por trás dele um sistema de organização, um sistema de distribuição de lucro, de mercadorias, de produtividade, de industrialização, dos meios de produção. Então, essas diferenças desses sistemas econômicos e políticos, nós vamos entender a partir de agora, junto com vocês. Professor Anderson de Geografia, vamos geografar agora, tá bom? E é o que nós entendemos como sistema econômico e político capitalista. Atualmente, gente, a grande maioria dos países do mundo, ele se organiza de acordo com a fundamentação, ou seja, de acordo com seus modos de produtividade, tanto principalmente no que se refere ao questões capitalistas. Quando nós falamos em capitalismo, nós falamos na questão de lucratividade. Nós falamos de um sistema de pirâmide, gente. Esse sisteminha aqui, ó, esse sistema de pirâmide, por quê? Porque aí nós temos as divisões de classes, divisões de poderes, divisões econômicas, divisões do modo de produtividade, divisões no sentido da industrialização, no sentido da urbanização. Então, essas divisões de classe, ou essas divisões territoriais de organização, elas estão aí classificadas por esses 6 sistemas. E por que uma pirâmide, professor? Observe que a pirâmide, lá em cima, está uma pequena minoria, né? Os burgueses, os ricos, né? As pessoas que têm aí o grande poder dentro desse sistema. Tanto que do lado nós temos uma figura de um povo, tá? De um povo aí, podemos colocar como sistema capitalista, né? Aqui o principal sistema capitalista é que ele detém aí todos os sistemas produtivos. Mas no livro de vocês tem outra imagem que eu mostro no instante, tá bom? E aí nós podemos dizer que dentro esse sistema político capitalista, sistema econômico político capitalista, nós temos aí a propriedade privada dos meios de produção. O que é isso, gente? As fábricas, os comércios, os bancos, as empresas, os estabelecimentos, né, todos eles são de uma pequena minoria. Né? Lembram na aula passada que eu falei como é que é feita essa distribuição populacional nos países ricos e nos países pobres. Isso nos diz também que essas propriedades, essas fábricas, esses meios de produção é de uma pequena minoria, tá? Que tem totalmente um poder, que tem totalmente uma lucratividade. E observe que a pirâmide ela é de forma desigual. Começa pequenininho aqui na ponta e vem se alargando aqui embaixo. Esse alargamento aqui embaixo está se alargando, né? Essa grande maioria nós podemos dizer que aqui está distribuído os países viu aí do lado, os países subdesenvolvidos. Ó, lembram disso? E aqui em cima nós temos aqui os países desenvolvidos ou as pessoas mais ricas do mundo. Então, dentre isso, eles vão classificar os trabalhadores assalariados. O que são trabalho assalariado? São os trabalhadores que vendem a sua mão de obra por um salário. Tá? E muitas vezes esse salário não é pago como se deveria. Paga-se um salário. Vamos supor que o operário da máquina, né, que está produzindo ali automóveis, vou dar um exemplo como esse, ele ganha R$2.000. Só que ele não participa do lucro que a fábrica tem na mão de obra dele na produção de automóveis. Ele ganha um salário. Então ele está vendendo a sua mão de obra. Tá? Ele não participa diretamente do lucro da produção dos automóveis dentro da fábrica. Porque quem participa do lucro é quem? São os proprietários, que é a pequena minoria. Porque o proprietário está pagando ao trabalhador pela sua mão de obra. Então, o trabalho assalariado surge a partir disso, da ideologia de pagar pela mão de obra de alguém. E a divisão de classes? Gente, a divisão de classes é isso que nós acabamos de falar. Né? Nós temos o trabalhador e nós temos o proprietário. Tá? De forma desigual, assim, ó. Nós temos o trabalhador e nós temos o proprietário, né? Então essa divisão de classe é para realmente já dividir. E essa divisão de classe não fica apenas no meio de produção. A divisão de classe também fica dentro do sistema da sociedade, onde nós temos os ricos, nós temos os
pobres, tá? E no livro de vocês, na página 396, nós podemos observar aqui, ó, estão os trabalhadores que vendem sua força de trabalho, já disse, em troca de um salário do outro, e os proprietários dos meios de produção que contratam os trabalhadores para a prestação de serviço visando a fabricação de produtos e aí abastecendo e aumentando a lucratividade da sua fábrica ou da sua produção. Então, essa divisão de classe ela está aí dentre os trabalhadores, vou botar mais aqui embaixo, e os proprietários, onde eles pagam um salário. Observem que todos esses sistemas que nós estamos falando aqui, ó, eles estão associados, tá? Então, nós temos aqui, ó, propriedade privada de um meio de produção, pequena minoria, eles pagam um assalariado, com isso, constrói a divisão de classes. Desculpa, gente, tá? Rinite alérgica logo cedo, tá? O que nós temos depois disso? A produção para o mercado. Como assim a produção para o mercado? Ou seja, também está no livro, a produção é destinada sobretudo ao comércio, visando o acúmulo de lucro. Então não tem mais a produtividade ou a produção para a subsistência. Nós temos uma produção visando o mercado consumidor, visando os meios de que? Lucratividade. Tá? No sistema capitalista, aqui ó, no sistema capitalista, no sistema econômico, político capitalista, nós temos uma produção para o mercado consumidor. Não é mais uma produção para a subsistência de uma sociedade. Nós temos uma produção para o mercado consumidor, porque nós temos o que aí? Nós temos uma questão de lucratividade. Então eles vão pensar sempre na questão do lucro e não na questão da subsistência, ok? Outra coisa, nós temos a divisão social do trabalho. Isso é importante também que a gente veja, também está no livro de vocês, fala o seguinte, ó, o processo de produção em geral ocorre por meio dos trabalhos divididos e isolados um dos outros. Essa divisão social do trabalho leva à sua divisão territorial. Ou seja, gente, nós temos a divisão social do trabalho do seguinte, nós temos a fábrica que produz, né, que transforma matéria-prima nos bens, né, de consumo, e nós temos ali os comércios, que fazem o quê? Que fazem a venda, a negociação desse produto. Então, as divisões sociais do trabalho também é isso, é um trabalho isolado. A fábrica produz, ou seja, transforma a matéria-prima, em produtos de consumo, e o comércio, as lojas, né, elas comercializam esse produto fabricado pelas fábricas, pelas indústrias, tá bom? Então nós temos essa divisão, que a divisão é parecida, ó. Nós temos a divisão social do trabalho, que é onde a uma produz e a outra vai comercializar esse produto, e nós temos a divisão de classe, que é entre o trabalhador e o chefe, o patrão. Deu para entender? Espero que sim. Nós temos aí a divisão internacional do trabalho, também conhecida como DIT. Está aqui, ó, DIT. Divisão Internacional do Trabalho. Como assim, professor, que é uma divisão internacional do trabalho? A divisão internacional do trabalho, meus amores, nos refere à questão da expansão da indústria. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, os países subdesenvolvidos têm o quê? Um contingente populacional enorme. Por ter um contingente populacional enorme, nós vamos ter o quê? Muita mão de obra. E aí está associada ao trabalho assalariado. As indústrias, as fábricas, vão procurar, tá, os países com o maior número de mão de obra no sistema populacional, porque vão pagar baixos salários. Pagando baixos salários, eu vou produzir também em grande escala, muito mais rápido, e vou lucrar muito mais. Por quê? Porque eu estou pagando um pequeno salário. E por que está pagando um pequeno salário? Porque nós estamos falando em países populosos. Então a mão de obra lá o que é barata, porque a procura de emprego é muito maior, tá bom? Esses são os 6 sistemas, os 6 fatores que fazem essa identificação rápida e fácil sobre o sistema econômico político. Porém, esse sistema econômico político capitalista, nós podemos também dividi-los em um contexto histórico. Nós temos o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Surge aí no século XIV e 16 na Europa, é claro. É um sistema das rotas comerciais, das grandes navegações, né? Financiado por quem? Pelos burgueses. Professor, e o que são burgueses, professor? Burgueses é uma associação entre comerciantes e bancários daquela época. Eles começaram a financiar as rotas comerciais para
abrir novos mercados, descobrir novos mercados consumidores e com isso também conseguir matéria-prima. Então eles começaram a financiar as embarcações, né? E quem deu início às embarcações na Europa foram os portugueses e espanhóis, tá bom? Então, a partir do capitalismo comercial, ou seja, do comércio do capitalismo, pré-capitalismo, eles começam aí a financiar as grandes embarcações, né? E aí começam a explorar a questão das colônias. Por exemplo, o Brasil é uma ex-colônia, né? E essa exploração, claro, ela tem que ser com a mão de obra de trabalho de escravos. Entre os primeiros escravos foram os nativos, que já existiam nessas colônias, né? E aí a gente já sabe de um contexto que vieram os negros, e aí no Brasil, estou falando com o Brasil para ficar mais fácil, negros, depois tivemos italianos, enfim, diversos, mas os negros, né? Porque os italianos quando chegaram no Brasil já tinham um sistema assalariado, os negros realmente vieram com a questão de escravos mesmo, né? Eram trabalhados uma mão de obra forçada, né? Uma mão de obra forçada. Então, esse sistema da mão de obra escravo, tá? Com o sistema da colonização, associado com as grandes embarcações, ela vai nos identificar o capitalismo comercial financiado pelos burgueses. E o que são burgueses? É uma associação entre comerciantes e bancários da época que financiavam essas colonizações. E com isso criaram um mercantilismo. Professor, que palavra é essa? Mercantilismo é um sistema de organização, né, onde eles visavam o processo lucrativo dessas colônias, todo ele ser voltado para enriquecer quem? Os burgueses. Toda a matéria-prima, todo o sistema econômico, todo o processo de exportação, tá? Porque as colônias eram o quê? Toda a matéria-prima encontrada, toda a produtividade daquelas colônias era voltada para exportação, para mandar para quem? Para os países que financiavam essas embarcações, ou essas expedições, ou essas rotas comerciais. Então, esse mercantilismo é um sistema voltado para a lucratividade, o enriquecimento muito maior da burguesia daquela época. Nessa imagem nós temos a imagem aí da exploração em Potosí, na Bolívia, um dos maiores exportadores de prata daquela época, né, do mundo, viu? Do mundo. E aqui é um sistema de quê? De exploração, ó. Sistema de exploração, né, financiado por quem? Pelos burgueses, e aí já levaram toda essa riqueza da Bolívia para a Espanha. Porque a Espanha, professor? Porque esse lado da América do Sul, ele foi colonizado por espanhóis, tá? Grande parte da América do Sul, juntamente com a América Central, foi aí colonizado pelos espanhóis, tá certo? Outro sistema é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial também surge na Europa. Eita, que Europa que surge coisa, né, gente? Na Europa, principalmente aí entre os séculos, já o avanço, ó. Nós falamos sobre o século XIV ao século XVI, aqui nós já estamos dando um pulo do século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX. Então, a questão dessa revolução industrial que surge na Inglaterra, na Europa, faz com que antes nós tínhamos o meio de produção das manufaturas, parece que até esqueci de falar também, que é no capitalismo comercial, no pré-capitalismo. Toda a produção era o quê? Manufaturas, era artesanal, ou seja, vamos supor que a fabricação de camisas, vou dar um exemplo desse, né? A fabricação de camisas, né? Era demorado, era organizado, mas era demorado, porque era na mão, a manufatura, uma coisa mais artesanal. Com o surgimento do capitalismo industrial, da revolução industrial que surge na Inglaterra, entre o século XVIII e aí vai se expandindo até o século XIX, nós tivemos aí o quê? Um meio de produção muito mais rápido. Ó, que bacana! Né? O carvão mineral sendo descoberto, a máquina a vapor também, né? A produtividade aumentando, fazendo com que os lucros fossem muito mais rápidos, a produção muito mais rápida, e aí eles começaram a entender que a lucratividade era maior, surgindo nesse contexto as grandes indústrias, as grandes fábricas, né, porque precisavam de espaço para colocar seus maquinários, e eles começaram a ganhar muito mais dinheiro a partir desse sistema, capitalismo industrial, tá? Século XVIII, século XIX,
Também dentro dessa revolução industrial, dessa primeira revolução industrial, nós temos o êxodo rural. Professor, o que é êxodo rural, professor? Êxodo rural é a saída do homem do campo para as cidades. E por que ele saiu do campo para as cidades, professor? Vou falar sobre esse aspecto, tá? Não falar nem pelos aspectos físicos, as perseguições que tinham na época no campo. Vou falar mais sobre a questão industrial, tá bom? Eles saíam do campo para as cidades, porque estava aí a urbanização sendo grande, principalmente na Inglaterra, ou nos países que tiveram a industrialização bem cedo, né? Bem precocemente a industrialização naquela época, nesse século XIX. Então, as pessoas saíram do campo atrás de quê? De trabalho, para fornecer a sua mão de obra. Lembra sobre os sistemas capitalistas? Políticos capitalistas, eles forneciam a mão de obra para as indústrias. E aí sai o quê? O povo sai do campo, vai para a cidade, ou seja, um sistema migratório, um processo de migração, e aí nós temos esse nomezinho chamado de êxodo rural, que é a saída de grande contingente populacional do campo para as cidades, para a mão de obra nas indústrias. Aqui está a imagem do nosso querido Charles Chaplin no filme, onde ele diz Tempos Modernos. É bem bacana, interessante, porque ele conta aí o processo industrial daquela época, né? E a forma de trabalho também. Outro sistema é o capitalismo financeiro, que surge a partir do século XIX, entre o século XIX e o século XX, na segunda revolução industrial, que nós tivemos a segunda revolução industrial, entendam isso, que aí já dá na questão da descoberta do petróleo, da energia elétrica, ou seja, a produtividade aumentou, a lucratividade também. Eles precisavam do sistema financeiro, principalmente das bolsas de valores. Por quê? Porque eles queriam saber qual empresa estava na frente uma da outra. Para falar mais fácil, né? Uma linguagem mais fácil. Estava na frente uma da outra. E também as bolsas de valores, elas foram aí importantíssimas no processo de industrialização. Tá? Elas aí começaram a ter a hierarquia, ter o poder, né, do investimento para a indústria. Então vamos investir, por exemplo, no Brasil, a indústria lá, agricultura, no sistema agrícola, na soja. Então todos os investimentos financeiros vão soltar a agricultura. Então o capitalismo financeiro, ele precisava de um sistema de organização também, porque a lucratividade estava aumentando. Então criaram aí a bolsa de valores para que elas pudessem organizar o sistema financeiro, surgindo a partir da segunda revolução industrial, entre o século XIX e o século XX, tá? E é um dos países que saíram na frente nesse contexto da segunda revolução industrial, e aí estou falando de um contexto histórico, geográfico. Claro, foi os Estados Unidos, que até hoje é a primeira potência econômica e também um país desenvolvido, está dentro dos patamares aí dos países mais potentes do planeta, tá bom? A partir disso, capitalismo técnico-científico informacional. Aí já estou falando sobre a terceira revolução industrial. Por que, professor, capitalismo técnico-científico informacional? Técnico. São as tecnologias que foram mudadas, né? E aí a gente está vendo a questão do avião, né? Observem que as velocidades naquela época foram aumentando. Antigamente só chegava no máximo a 16 km por hora. Na primeira revolução industrial, quando inventaram quando descobriram a questão do petróleo, né, da energia elétrica, a velocidade já começou a aumentar. E eu estou falando de Henry Ford, que criou o primeiro carro chamado de Ford T. Então a velocidade começa a aumentar. E por que a velocidade é importante, professor, para o capitalismo? Porque encurtava as distâncias, não só na questão de levar as pessoas, mas principalmente do escoamento de mercadorias, tá? E da lucratividade. Então, as distâncias ficaram mais curtas, tá bom? Imaginem só na época das colonizações, a demora que era um barco sair de Portugal até chegar no Brasil com as pessoas, até levar a mercadoria do Brasil até Portugal. Então, se perdia muito tempo. Então, as técnicas, os meios de técnicas, né? As tecnologias foram surgindo para aumentar o quê? A lucratividade, processo produtivo, para encurtar as distâncias, tá bom? Questão científico porque várias coisas científicas foram colocadas nos meios de produção. Estou falando da biotecnologia, né? A gente sabe hoje
sobre os diversas questões científicas colocadas na produção agrícola, né? Na produção da pecuária, na produção de qualquer outra coisa. Nós temos o meio técnico e temos que ter o científico para comprovar que toda essa produtividade está dando certo, tá bom? E o meio informacional, ou seja, os meios de comunicação. Então, a tecnologia associada à robótica e à terceira revolução industrial, ou seja, acelerou muito mais rápido os processos produtivos e os processos de produção. E principalmente a lucratividade, né? O surgimento da internet, do telefone, né? Dos satélites, da televisão, fizeram com que os meios de comunicações ficassem muito mais rápidos. Hoje, por exemplo, eu estou dando aula, né? Fazendo esse vídeo aqui na minha casa, através de um meio técnico-científico informacional, criado na terceira revolução industrial. Estou falando aí já a partir de 1970, aí pela corrida tecnológica. Estou falando sobre a Guerra Fria, que teve essa corrida tecnológica também, e armamentista, que proporcionou esses meios de produção, essas tecnologias, para que a gente pudesse produzir mais e lucrar também mais, e também se formar mais. Voltando ao que eu já disse anteriormente, imaginem vocês, para antigamente a gente fazia um negócio, a gente tem que mandar uma carta, e aí tinha essa demora. Hoje, para a gente fazer um negócio através de um aparelhozinho, um telefone desse, através do nosso computador, através da internet, né? Então, os meios de produção, o capitalismo, ele foi procurando, né, sistemas diferentes, mas com o intuito de uma mesma coisa, da produtividade muito mais rápida. E a questão da robótica, ou seja, antigamente, suponhamos que para produzir um automóvel, a gente precisava ir, um exemplo eu estou dando, tá? De 100 homens, de 100 pessoas, e mulheres também entram no mercado de trabalho, tá bom? Então, 100 pessoas para produzir um carro. Hoje, suponhamos que precisa de uma só, apenas para apertar um botão, porque todo o sistema de máquinas da robótica fazem esse processo. Porém, há um lado negativo nisso. Quando se vai aumentando a robótica no meio de produção, nós estamos tirando a mão de obra, ou seja, o desemprego vai surgindo. Mas é outro assunto que a gente fala depois, tá bom? Outro meio de produção da robótica são o tecnológico. Eu já falei sobre ele, sobre o telefone, sobre a internet, sobre os computadores, que também associaram e ajudaram muito nesse sistema. E eu já estou falando aí na terceira revolução industrial, e estamos falando sobre a atualidade. A partir aí de 1970, 1999, os anos 2000, essas tecnologias e o meio científico e informacional foram avançando, tá bom? Já agradeço a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que tenham gostado e ter tirado dúvida de vocês. Um abraço. Fui!